Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o exercício de campo magnético gerado pela corrente. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A figura adiante representa um fio retilíneo muito longo, tão longo que pode ser considerado infinito, e perpendicular ao plano do papel. Esse fio é percorrido por uma corrente de 2 A e tem sentido saindo do papel, como indicado na figura seguinte. Se μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, letra A, reproduza a figura e esboce algumas linhas de indução do campo magnético produzido pela corrente I. Nessa figura, indique claramente a direção e o sentido do vetor indução magnética existente no ponto P. Veja bem, nessa situação, a gente pode imaginar o seguinte. Imagina a sua caneta, onde a ponta da caneta vai estar virada para cima. E você vai estar olhando essa caneta na parte de cima. Então, o que você vai estar enxergando? Você vai estar enxergando a ponta da caneta e o corpo da caneta aqui. Então, a gente pode representar isso assim. Veja bem, pela regra da mão direita, se o dedo do joinha ele vai estar apontando para você, e quando você torcer os dedos da sua mão para dentro, como se fosse abraçar a sua caneta, os seus dedos vão fazer esse movimento aqui. Então, a gente pode representar as linhas de indução dessa forma aqui, ó. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, né? Fui até o ponto P. Aí, veja bem, quando você gira a sua mão, os seus dedos, né, tirando o dedo do joinha, os demais dedos da sua mão, eles vão girar nesse sentido aqui, não é? Como o campo magnético ele é sempre perpendicular às linhas de indução, a gente pode dizer o seguinte, que o meu campo ele vai estar exatamente nessa direção aqui. Entendeu? Então, é assim que a gente vai representar a letra A. Agora, na letra B, ele fala assim, sabendo que a distância do ponto P ao fio é de 1 metro, determine a intensidade do vetor indução magnética nesse ponto. Então, ele quer o B. Para a gente calcular o B, eu vou usar exatamente essa relação aqui. B é igual a μI divididos por 2πr, onde μ é a permeabilidade do meio, I é a corrente elétrica e R é a distância entre o condutor e o ponto que a gente está levando em consideração. Então, o meu B aqui vai ser o μ. O problema mandou a gente usar o 4 vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica, ele disse que é de 2 A, divididos por 2π, e a distância que ele mandou ser de 1 metro. Então, aqui é 4π, né? Então, esse 2π com 4π a gente simplifica. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Essa é a resposta da letra B, beleza?